Oi, gente. Sabe aquele depoimento que tá lá no comecinho da página? Pois é, resolvi transformar ele em vídeo. E eu espero que vocês gostem. Bom, tudo começou quando a minha mãe quando já estava casada com meu pai e tiveram uma discussão. E ela foi pra casa da amiga dela, a amiga dela deu um calmante pra ela. Ela tomou, o calmante era forte e 2 semanas depois ela descobriu que ela estava grávida. 9 meses depois eu nasci, no dia 12 de junho de 1986. Pois é, naquele dia, Dia dos Namorados, era final da Copa. O Brasil tava jogando, a minha mãe resolveu me ter depois do jogo. E foi cesárea o parto dela. Quando eu nasci, as pessoas acharam que eu era uma criança normal e tudo, mas foram algumas horinhas só para eles perceberem que realmente ali tinha algum problema. Aí foi detectado que eu nasci sem, pelo menos ali externamente, né? Não, já não tinha anos, então não tinha por onde sair fezes e gases e etc. E essas coisas começaram a se agravar porque começou a sair fezes pela vagina, né? Na hora e ficou estranho. Os médicos acharam isso muito complicado e começaram a procurar um cirurgião gastro para tentar me operar, né? Para tentar fazer alguma coisa, ver o que estava acontecendo. Então eles fizeram os exames e acharam um médico que estava viajando. O médico veio às pressas pro hospital fazer a cirurgia e até para surpresa dele, ele achou que ia ser uma cirurgia de colostomia normal. E quando ele abriu, ele viu a bagunça que estava na minha barriga. Isso já tinham passado 2 dias de que eu tinha nascido. Aí ele viu e o que era para durar meia hora durou 5 horas e meia. A cirurgia terminou. Eu fiquei na UTI, internada, né, sem chances de sobrevivência, óbvio, porque aquilo ali era novo para qualquer pessoa, para os médicos. E o médico, em conversa com a minha mãe, com meu pai, disse que nunca tinha visto algo parecido, né? Já tinha visto algo mais grave, a criança nascer com a barriga aberta, mas que não tinha sobrevivido nem nada, então que eles resolveram dar o mesmo destino para mim. A minha sorte é que quem não escolhe o destino, quem escolhe o destino não são eles, né? O nosso destino tá na mão de Deus. Naquela época, os médicos sentaram com os meus pais, explicaram a situação, né? Falaram o que eu realmente tinha. Aí contaram para eles que eu havia nascido sem o intestino grosso, não tinha desenvolvido reto, anos. Essa parte toda final, né, do aparelho digestivo não tinha se formado. E que eles não sabiam se eu ia conseguir sobreviver a isso.
Tanto que eu fiquei 45 dias internada no hospital. Nos primeiros dias eu não comia, na verdade eu não comia não, eu não mamava, eu só me alimentava via soro, eu não queria pegar leite nem nada. E em uma das visitas da minha mãe no hospital, o médico vendo quanto ela sofria ali, né? Ele disse pra ela que pra ela não se apegar, não ficar lá muito tempo, porque ela só ia sofrer, e isso é ruim pra ela. Que mostrou todos os pontos negativos que podia ter na minha vida, mesmo se eu sobrevivesse, que talvez seria melhor eu partir mesmo do que causar problema na vida de tanta gente. Médico maldoso esse, eu acho, viu? Minha mãe, ela foi desenganada pelos médicos e ela apareceu lá com uma câmera fotográfica. E foi quando ela perguntou pro médico se ela podia tirar uma foto minha. Porque ela achava que aquela foto dentro da incubadora seria a única lembrança que ela teria de mim. Eu não ia sair viva daquele hospital. O melhor de tudo é que Deus é tão maravilhoso na nossa vida que Ele escreve certo por linhas tortas e não deixou os meus pais perderem a fé. Meu pai continuou indo me visitar no hospital, a minha mãe, ela ficava em casa, mas orando sempre, querendo saber o que estava acontecendo comigo, né, como é que eu tava. Ela sofria muito em casa, mas no hospital também ia sofrer, porque não ia poder fazer nada. Então foi meu pai continuou indo pro hospital, né, e ouvindo que as enfermeiras diziam, ai pai, mas ela não quer mamar, né? E ela tá ficando desnutrida. Ele me pegou no colo e perguntou se ele podia tentar, né? Ela, pode, mas você não vai conseguir, porque a gente não conseguiu. Aí ele, deixa eu tentar. Com aquele amor todo, aquele carinho todo, ele me pegou no colo, colocou o dedo na minha boca e quando ele foi tirar, eu segurei, eu comecei a chupar como se eu estivesse querendo mamar e ele estimulou e ele começou a me dar de mamar lá na mamadeira, bonitinho. E eu comecei a me recuperar a partir dali. E 45 dias depois de internada, eu fui pra casa. A minha mãe, claro, minha mãe e a família inteira, super feliz de que eu realmente tinha sobrevivido a tudo isso, a essa luta, que na verdade só estava começando. Foi bem complicado, foi difícil cuidar de mim, porque meus pais, eles não tinham conhecimento nenhum sobre isso, né? Era uma coisa nova para eles. E naquela época, poxa, em 86, a gente não tinha tanta informação como a gente tem hoje. Então eles cuidaram de mim achando que eu era a única no mundo. Cuidaram do modo deles, né? Eu voltei para casa com ostomia e naquela época eles não tinham conhecimento de bolsa. Então a minha mãe, ela fazia curativos em mim. A minha pele, ela vivia em carne viva mesmo, sabe? Sangrava. Imagina você hoje viver sem uma bolsa de ostomia. Pois é, eu vivi sem. Foram dias difíceis, mas eu vivi. Quando eu voltei pra casa, a minha mãe me trocando, né, em algumas trocas,
ela percebeu que quando eu espirrava, eu soltava um jatinho de urina. Aí ela me levou no médico pra saber o que era isso, né? Aí o médico fez exames e foi constatado que eu tinha incontinência urinária. Aí mais uma dor de cabeça, né? Poxa vida, a minha filha, ela já tem... Agora ela já usa fralda, já tem ileostomia. Já é difícil cuidar de uma criança assim. E agora com incontinência urinária também. Incontinência urinária, você não segura a sua urina. E eu não segurava. E os médicos disseram que até que a medicina avançasse e eu tivesse uma cirurgia para poder fazer de correção a isso, eu ia ter que usar fralda pro resto da vida, se fosse necessário. E minha mãe voltou para casa chateada, mas não perdeu a força, nem meu pai, sabe? Eles se uniram para cuidar de mim. Foi difícil, mas foram o amor deles que me manteve viva. E alguns anos se passaram e eu cresci como uma criança normal. Eu tive 2 irmãos, na verdade eu tenho 2 irmãos, e a minha mãe, ela nunca fez diferença entre a gente. Tinha que brigar com um, brigava com todos, tinha que fazer carinho em um, fazia em todos, entendeu? Ela nunca passou a mão na minha cabeça porque eu nasci um pouco diferente deles. Nada disso. Ela me preparou para esse mundão que a gente vê hoje, né? E cuidando de mim, a minha infância, a minha mãe tentou fazer de tudo para que fosse a melhor possível. O mais difícil era lidar com preconceito, sabe? É muito difícil você você passar por tudo que você passa, sabe? E vir outras pessoas que não conhecem, que não sabem o que é, sabe? Que não passam pelo que você passa e te rejeitar. Eu sofri esse tipo de rejeição na minha infância. As minhas primas, algumas delas, quando a gente ia brincar, elas faziam diferença comigo, falando que eu não quero brincar com a Vi porque ela tem problema. Eu não quero que ela vá na minha casa porque ela tem problema. Às vezes tias minhas não queriam ficar comigo em casa, mas não por preconceito nem nada, mas talvez por não saber como cuidar. Mas indiretamente isso é uma forma de rejeição, sabe? É difícil você conviver com isso. Meu pai, acho que desde que eu nasci, né, ele nunca perdeu as esperanças de me ver normal, de me ver uma pessoa normal, de viver como qualquer outra pessoa vive. Então ele sempre buscou meios alternativos tanto de cirurgias quanto de melhorias na minha vida, né? Ele junto com a minha mãe. E a minha mãe até tentou corrigir essa parte urinária, mas quando surgiu a possibilidade de fazer uma cirurgia, o médico virou pra ela e falou que mãe, eu posso fazer essa cirurgia, mas ela pode ficar do mesmo jeito, ou ela pode realmente melhorar, ou ela pode ficar pior.
Quer dizer, não tinha garantia nenhuma de que ia sobreviver, de que ia viver bem. Então ela falou, não, se for pra arriscar a vida da minha filha e ela ainda correr o risco de ter uma vida pior do que ela tem, eu prefiro ela desse jeito, eu cuido dela desse jeito. Eu sempre cuidei. E eu continuei vivendo assim. Mas meu pai, ele nunca perdeu as esperanças, né? Foi quando ele encontrou umas bolsas de colostomia, de ileostomia, e tentou colocar em mim. E eu achava muito estranho aquilo. Tinha uns 6 anos, 7, não lembro muito bem. E eu achava estranho, porque, poxa vida, já usava fralda, que droga, né? Já usava fralda, era estranho meu pai querer colar um negócio em mim, um troço tão grande, eu era tão pequenininha. E a bolsa parece que ela tinha eram duas bolsas, na verdade. E era enorme, aquilo ficava pendurado no meio da minha perna. E eu ficava pensando, meu Deus, como é que eu vou andar com isso na rua? Né? Não dá. Aí meu pai viu que eu não queria de jeito nenhum. Criança não quer? Claro que não quer, né? Ele resolveu dar uma trégua. Aí aos 7, 8 anos, mais ou menos, meu pai descobriu que tinha uma bolsa que eu podia usar de colostomia, de ileostomia, tanto faz. A bolsa é a mesma. E ele começou a comprar essas bolsas. E na época eram muito caras. Eu lembro que a gente pagava muito caro. Mas ele comprava sempre pra mim. Não deixava faltar de jeito nenhum. Né? E então eu usava, fora as fraldas que ele comprava. Porque aos 7 anos eu ainda usava fralda. E usava a bolsa também junto. Foi através de várias pesquisas que ele fez, a gente conheceu a associação daqui de São Paulo, dos tomizados daqui de São Paulo. Ele me levou lá, né? E ele descobriu que lá davam de graça e ele foi. Eu lembro que a gente tinha acabado de passar no médico, na enfermeira, a enfermeira tinha medido já o meu estômago, tudo bonitinho, eu era criança ainda. E quando a gente subiu para buscar as bolsinhas, eu lembro que ele, na rampa, ele virou para mim e falou assim, Vi, ai filha, será que a gente consegue pelo menos umas 10 bolsinhas só para ajudar mesmo o pai, sabe? Ai pai, fé em Deus que a gente consegue sim. E a gente foi e a enfermeira falou assim, olha, aqui tá 30 bolsinhas e você volta daqui 3 meses pra buscar mais. Foi a maior alegria do meu pai. Ele falou, nossa, eu não acredito, não vou precisar mais comprar. Então todos os meses, a cada 3 meses a gente ia lá e pegava, depois mudou para um mês. Então todo mês meus pais iam lá e pegava as bolsinhas. Aí eu fui crescendo, usando a bolsa de ostomia e a fralda. E quando atingi a adolescência, na 6ª série, né, na escola, por descuido, eu acabei deixando aparecer a minha fralda e isso foi motivo de chacota dos colegas de classe. Poxa, adolescente, você sabe que adolescente arrumam qualquer motivo pra te zoar. E foi o que eles fizeram quando viram. A minha sorte é que tava no final do ano. E eles zoaram muito comigo. Eles me chamavam de fraldinha, sabe?
apontavam pra mim assim, você usa fralda, credo, né? E isso me fez chorar demais na época, porque, poxa, eu já tinha sofrido com rejeição com as minhas primas, algumas delas, e agora mais essa, né? Eu lembro que eu cheguei em casa e chorando, eu pedia pros meus pais, pedia pro meu pai, pelo amor de Deus, me tira dessa escola, eu não quero mais estudar lá, eu não quero. Meu pai, mas calma, Vicky, o que aconteceu? Aconteceu isso. E eles começaram a me zoar e eu não gostei. Eu não quero ir pra escola amanhã, eu não quero ouvir o que eles estavam falando hoje pra mim, eu não quero. Desesperada pro meu pai. Aí ele entendeu, me tirou da escola. E eu mudei de escola na 7ª série. Vim para uma escola aqui do lado da minha casa, onde eu moro hoje. Com 13 anos, eu tava na 7ª série e conheci a Val, que é uma menina doce, é uma menina meiga e se tornou minha amiga na escola. Pra tudo que a gente ia fazer, a gente fazia junto. E hoje ela é a minha melhor amiga. Desde aquela época, Deus nunca mais permitiu que ela se distanciasse de mim, né? Ela virou realmente uma grande companheira pra mim. E me apoiava em tudo. Até o dia que eu contei pra ela que eu tinha. E ela olhou pra mim, ela me abraçou, ela falou assim, nossa, mas não parece. Mas são muitos anos de prática tentando esconder essas coisas. E ela não fez diferença comigo, sabe? Pela primeira vez, uma criança, uma adolescente, tava sabendo da minha condição, tava sabendo do que eu tava passando, de tudo que eu tinha, e pela primeira vez ela me estendeu a mão. Sabe, ela me abraçou e aquilo me fez ter certeza de que aquilo ali ia durar pra sempre. Deus realmente é maravilhoso, porque como prova do seu amor, coloca anjos como ela no meu caminho pra me dar força quando eu preciso, pra trocar segredos. E é isso que a gente tem feito todo esse tempo. Com 14 anos, eu comecei a menstruar, aí a minha menstruação não saía, e isso me causava muita dor, e em meio a exames, e indas e vindas do médico, internações e tudo mais, eu fiquei sabendo que ia ter que tirar o útero. Poxa, é um sonho de ser mãe, sabe? Naquela época eu falava, eu vou casar, eu vou ter 2 filhos e eu vou ser feliz. Aí de repente vem o médico e me diz, olha, você não vai poder ter filho, você não vai poder gerar um filho, você tem que tirar o útero. E fazer o quê? Era tirar o útero ou morrer de dor. Aí eu fiz a cirurgia, tirei o útero com 14 anos, voltei pra escola, continuei estudando e
tentando aceitar essa vida que Deus me deu. Anos se passaram e eu terminei a escola, comecei a fazer magistério, terminei o magistério também. Tive uma vida mais próxima do normal possível. Foi quando surgiu, vendo as pessoas do meu lado, sabe, as adolescentes, adultos, pessoas adultas namorando e tudo. Falei, nossa, quando será que eu vou ter meu namorado, né? E foi quando eu conheci o Tata, que foi o grande amor da minha vida. Num outro depoimento que eu falo sobre relacionamentos, eu falo muito dele, né? Não vou prolongar muito a história sobre ele, mas ele foi sim um anjo na minha vida, assim como a Val também foi. Eu comecei a namorar, na verdade quando eu conheci ele foi numa balada, e ele lindo, perfeito, todo carinhoso e tudo, e eu me apaixonei por ele. Aí as coisas, os dias foram passando, as semanas, e eu resolvi que tava na hora, né, a gente começar a namorar. Eu nunca tinha namorado antes. Ele foi meu primeiro namorado. Eu usava fraldas ainda e usava bolsa de ileostomia e não sabia se ele ia aceitar isso, porque eu já tinha passado por tantas rejeições na minha vida, sabe? Das primas, dos colegas de classe, que eu tinha medo de passar por mais uma. Mas com a cara e a coragem, eu resolvi me abrir, resolvi contar pra ele o que estava acontecendo. Escrevi uma carta enorme, tem essa carta até hoje, aqui. O papel tá até velho, que eu realmente guardei essa carta. Ó, um monte de folhas aqui, contando toda a minha história pra ele. Foi quando ele me abraçou, ele disse que nada tinha mudado, que a gente ia continuar junto. Ele mudou realmente a minha visão em relação às pessoas, né? Aí foi quando eu percebi que o mundo ele não era feito de pessoas preconceituosas, que bastava você saber olhar com outros olhos, você saber encarar a vida de uma outra forma, que você ia encontrar pessoas especiais na sua vida. Foi assim que eu encontrei ele. A gente namorou e a gente começou a namorar em 2006. Quando foi em 2008, eu comecei a ter cólica de novo e fui internada. E tinha um médico urologista, o Dr. Flávio Haruya Lizuka. Ele entrou no meu quarto, de repente, se apresentou, falou que tinha lido sobre o meu caso, conversado com alguns médicos, e logo de cara ele falou assim: você tem vontade de sair das fraldas, de parar de usar fralda? Eu falei, claro que eu tenho, nossa, e como eu tenho, né? Ele falou assim, então eu tô aqui pra te propor isso. Ele me propôs uma correção, foram vários estudos, a gente tentou fazer de várias formas, até que a gente acertou em uma. Em um mês de estudos, eu fiz a cirurgia no dia 17 de setembro de 2008. E aquele dia ficou marcado pra mim, porque o que eu mais sonhei na vida era sair das fraldas, sabe? Aquilo lá foi difícil pra mim. Era difícil você sentar numa cadeira
trabalhando e quando você levantava, você via aquela roda lá e não percebia e tinha que ir embora pra casa porque não podia trabalhar daquele jeito. Era complicado. Sair com os amigos pra balada, pra algum lugar e a fralda vazar. Era comum isso acontecer, é óbvio, né? Então era muito difícil pra mim. Foi quando ele me propôs uma correção. Então, a correção foi a seguinte: eu ia parar de usar fralda, mas ele ia ligar a urina na bolsa. Então eu ia, além da ileostomia, eu ia ter urostomia, mas tudo na mesma bolsa. Externamente não ia mudar mais nada, mas internamente sim. Foi isso que ele fez. Aquilo me... Aí eu fiz a cirurgia. Eu lembro que no dia, no hospital, meu pai não podia ir porque ele estava com a loja aberta, mas a minha mãe foi meu namorado, o Tato. E a gente tava lá e eu orei bastante naquele dia junto com ele, junto com a minha mãe. Fui confiante que ia entrar uma menina e ia sair uma mulher dali de dentro. A minha cirurgia durou 8 horas. Foi uma cirurgia bem grande, mas que deu certo. Quando eu saí do centro cirúrgico, eu só me lembro de estar olhando pra cima e ouvir a minha amiga, a Val, dizendo: "Oi, maninha, eu tô aqui." A mãe dela também. Eu vi o meu namorado e os meus pais, mas não tive oportunidade de conversar com meu namorado. Subi pro quarto e fui me recuperando. Pra você ver como são pessoas especiais. A minha mãe tava lá, o meu pai tava lá, o meu namorado tava lá e a minha melhor amiga tava lá. Ela não me abandonou. Eles não me abandonaram. E isso foi muito importante pra mim. O fato de saber que, independente da minha decisão de fazer a cirurgia ou não, eles iam estar ali do meu lado. Eu tive algumas complicações depois da cirurgia, que foi infecções, até o meu organismo se acostumar. Eu tive sepsemia, fui para 3 dias na UTI. Mas graças a Deus me recuperei, né? E continuei a ter uma vida normal. Uma vida com meu namorado, uma vida com os meus amigos, com minha família. E eu cresci. Naquele ano, em 2008, a minha meta, eu tava trabalhando e a minha meta era fazer a faculdade no próximo ano, em 2009. E eu fui. Depois dessa cirurgia, eu tive que fazer mais 2 e tava com ponto na barriga. E fui fazer a minha inscrição na faculdade. Fiz faculdade de Ciências Contábeis. E depois de ter aprendido tanto, sabe? Depois de ter vivido tanto, de ter passado por tantas dores, tanta experiência e muitas coisas boas também, eu nunca mais reclamei da vida. O que eu aprendi com tudo isso, em meio a tantos contratempos, em meio a tantas coisas que aconteceram comigo, eu aprendi que todo mundo tem uma vida difícil. Mas que, independente do quão difícil a sua vida é, quem escolhe a cor que vai pintar ela é você. Sabe? Quem escolhe a forma como vai enxergar a sua vida é você. Como vai encarar ela é você. E foi isso que eu aprendi. E é isso que eu tento ensinar hoje.
É ensinar as pessoas a encararem a nova vida com alegria, sabe? Com força, com garra. Porque se eu cheguei até aqui hoje, foi porque eu tive força. Foi porque eu não desisti. E porque mais do que tudo, eu tive amor pela minha vida. E eu espero que vocês também tenham pela de vocês. Gente, esse é meu depoimento. E compartilha, sabe? Compartilha desse depoimento na página de vocês. Porque eu acho que vai ajudar tanta gente, sabe? Ostomizado, não ostomizado. Vai ajudar pessoas não ostomizadas a pararem de reclamar da vida. E as pessoas ostomizadas a enxergar a vida de uma maneira diferente. Assim como eu passei a enxergar a minha. Hoje, se não fosse pela força, pela fé, eu estaria numa cama. Eu não levantaria, eu não faria nada, eu não ia querer fazer nada. E eu ia ser um fardo para os meus pais. E eu decidi ser orgulho para eles, ao invés de fardo. Seja um orgulho para a família de vocês. Seja um motivo de felicidade para a família de vocês. E façam da vida de vocês um motivo a mais para sorrir. Assim como hoje eu faço da minha. Um beijo. E até a próxima. Gostou do vídeo? Então dá um curtir aqui embaixo e compartilha. Afinal, existem outras pessoas também precisando da nossa ajuda.